Então, estamos de volta para a gente continuar com a série sobre os planetas retrógrados. Eu estou aqui com a Mai. Obrigada, Mai, por estar aqui mais uma vez. De novo, oi. Vamos continuar, né? Falar Vamos, dos vamos, vamos planetas. ver se vai dar certo, que esses planetas retrógrados eles nos permitam. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a retrogradação de Urano. Então, a gente já fez um vídeo sobre Saturno retrógrado em Áries, sobre Mercúrio retrógrado em Leão. E agora a gente vai falar sobre Urano, que ingressou no começo do mês. 7 de julho, né? Isso, Ele ingressou em Gêmeos, saiu do signo de Touro, mas ele vai retrogradar em 6 de setembro, né? isso Então, mesmo. como ele ingressou há pouco tempo, a gente também vai trazer um pouco sobre os temas, sobre o que ele rege, sobre o que ele representa. Então, pensar que Urano é esse astro que é invisível a olho nu. Então, ele foi descoberto em 1781 por telescópio. Então, não faz muito tempo que a gente tem esse conhecimento dele. Então, até por isso que muitas vezes astrólogos que têm essa perspectiva mais tradicional não utilizam ele porque não tem tanto conhecimento, tanto estudo sobre ele, né? Então, Urano, Netuno e Plutão, eles foram conhecidos depois. Urano, que ele começou isso. Então, ele tem essa representação mesmo com a época, até pensando no telescópio, então, com essas tecnologias, com essas invenções. A gente estava até falando sobre o passo dele, né, o ritmo dele, que não é coeso, que é errático, no sentido que a gente nunca sabe o que esperar do movimento dele, e É pensando que imprevisível. imprevisível isso, e que às vezes ele é invisível, mas às vezes diz que ele aparece no céu, que é possível enxergar ele olho nu. Então a gente pensar mesmo que a gente olhar para o céu e olhar para as características do planeta, a gente consegue muito entender do que ele representa, como ele age, né? O que a gente pode esperar dele aqui na Terra. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa o que a gente pode falar sobre Urano? Que a gente pode associar ele, então, com as invenções, com revoluções, com tecnologias. O que Tecnologia. mais? Uhum. A própria ciência, avanços científicos, né? O Urano, ele surgiu numa época de muito avanço, né? Para o mundo como um todo. Até esses dias mesmo eu fiz um post falando sobre os períodos que Urano esteve em Gêmeos e o tanto de avanço e de coisas que foram acontecendo nessas épocas. É bem interessante a gente parar para perceber as coisas que esse período traz, né? Uhum. Fala muito sobre comunicação, a tecnologia, a educação, é bem voltado nesse assunto, né? Sim, e eu acho que é muito interessante a gente sempre ter isso em mente, que para a gente entender o movimento do planeta, então a gente estudar mesmo a história, né? Estudar outros momentos. Uhum, Então, como Urano vamos dizer, conhecido há pouco tempo, a gente pode estudar ele antes, né? Mas às vezes não, realmente não tinha esse conhecimento. Mas o quanto é interessante, não só num nível macro, né? Pensando no mundo, mas também a gente sempre observar no nosso próprio mapa. Então, quando a gente quer compreender algum sim. trânsito, a gente analisa como foi uma outra vez. É óbvio que Urano é muito difícil alguém viver mais de um ciclo de Urano, mas existe, né? Então, Uhum. viver ali próximo de 80 anos, né? 84 anos, acho, do ciclo 80, dele. 84 anos é o retorno de Então, Urano. Aham. inclusive, sabe o que eu lembrei? Que esses dias tem a ver com Urano. Lá vai eu viajar, né? Mas eu assisti aquele filme Um Completo Desconhecido, que é do. Nossa, agora me fugiu o nome do cantor. Que ele fez o retorno de Urano em touro dele. Inclusive, o Urano em touro dele. Ah, o Bob Dylan, lembrei. Bob Dylan. Ele tem o ascendente. Deixa eu lembrar aqui. Ele tem o ascendente em Sagitário. E aí ele tem o Júpiter em Touro conjunto a Urano em Touro. E eu acho que assim é muito interessante olhar esse filme, porque uma das cenas assim que mais me chamou a atenção, que eu vejo que tem muito essa qualidade de Urano, é que ele vai cantar num festival folk, a galera quer que ele cante essas músicas mais tradicionais e tal, e ele tá tipo, não, eu quero cantar as músicas que eu quero, do jeito que eu quero, vai ter os instrumentos que eu quero, eu vou inovar aqui, e ele fica Hum, cantando as músicas e todo mundo assim xingando ele, Judas, não sei o quê, ninguém aplaudindo, só que ele canta as músicas, ele falou, eu quero cantar. Então eu acho que essa cena do filme, assim, me veio, realmente, ele tem Júpiter conjunto a Urano. Porque é tipo assim, eu vou sustentar, eu não me importo, eu quero cantar. disruptivo. Aham, Sim, eu acho que essa, assim, eu olhei essa cena e falei, gente, isso aqui é Urano. É tipo assim, aham. não é essa rebeldia, às vezes, ai, sei lá, sabe,
para ser visto, para ser reconhecido. Pode até ser, mas é no sentido de eu vou bancar a minha diferença, Tem sabe? um Eu quero isso. propósito, né? Eu achei muito legal, assim. Eu pensei, nossa, isso aqui tem tudo a ver mesmo com Urano. Não, é diferente, por exemplo, por exemplo, o Trump tem Urano em Gêmeos, então fica indo e voltando nessa. Ele tem uma ideia, ele vai falar, nossa, parece uma boa ideia, eu vou fazer. Né? Enfim, me Uhum, veio isso na cabeça também. E eu acho que esse trânsito de Urano em Gêmeos, a gente estava também conversando antes, eu acho que traz muito essa semelhança com alguns dos assuntos que a gente já está lidando com Plutão em Aquário também. Então, inteligência artificial, né? A forma como que a gente está lidando com as redes sociais, com a comunicação, com a linguagem. Então, acho que traz essa questão. Acho que Urano também, pensando, né, em revoluções, às vezes até guerras, né? Porque o período de Urano em Gêmeos é relacionado com muitas guerras. Se eu não me engano, os muito. Estados Unidos, ele tem o, ele tem o Urano em Gêmeos, e Tem sempre que Urano em tem o Gêmeos. retorno de Urano em Gêmeos, tem uma Isso, guerra, né? Tem guerra civil e tal. isso. Então, eu penso, Eu mas fiz. pode falar. Não, só para pontuar isso, nesse post que eu fiz, como se fosse uma Uhum, linha de tempo, né, falando sobre os períodos de Urano em Gêmeos, aparece muito essas questões. A Revolução Americana, tem muita coisa que acontece. A própria Segunda Guerra Mundial estava dentro desse período também de Urano em Gêmeos. São coisas que são muito impactantes, trazem muita mudança, mas de início elas vêm com essa carga, né, de mudar a uhum, mentalidade, mudar o movimento, o ritmo das coisas no mundo de forma pessoal e coletiva. É bem sim. característico desse período. Sim, me veio também que a gente pode associar, eu acho que também um aprofundamento do que vem acontecendo, mas essas guerras de informações, né? Então, fake news, Uhum, muitas informações desconexas, né? Que com inverdades, enfim. Eu acho que o Urano ele tem esse aspecto da criatividade, que às vezes vem ideias, vem sim. insights, mas assim, nem tudo que passa na nossa cabeça é igual a gente estava falando, é Mercúrio, né? Todo tipo de informação passa na nossa cabeça. Ah, isso que a gente estava falando antes também, né? De como essas ferramentas de comunicação, então, o celular, o computador, muitas vezes eles só refletem como que a gente lida com a nossa mente. Então, a nossa mente é acelerada, então a gente utiliza esses equipamentos, as ferramentas, fica ali no aceleramento, rolando informação e tudo. Uhum, Então, eu acho que é uma forma da gente muitas vezes se conhecer, se a gente está ali atenta a isso, entender mais sobre nós mesmas. Eu acho que isso joga muito na nossa cara. Mas às vezes a gente nem percebe como tá lidando, né? Porque tá sendo tão automático, não tem. E eu acho que daí aí que entra a retrogradação, né? O quanto esse movimento de uhum. retrogradar é importante. Como que eu tô lidando? Como que eu tô me comunicando? Qual que é a minha Para voz? repensar. Qual que é a minha linguagem? Né? Para quem que eu quero falar? O que que eu quero falar? Eu acho que, né, já pensando então nos assuntos de Gêmeos. Gêmeos, por ser esse signo de ar mutável, vai trazer essas questões da linguagem, da comunicação, dos transportes, comércio, dos correios, todo tipo de entrega também, né? Ele vai falar sobre tradução, também pode falar sobre Educação, educação também. A gente pensar, por exemplo, em inovação na educação, eu acho que é uma coisa que, né, pensando agora que tá tudo na internet, também outras formas de aprender, outras formas de lidar. E eu acho que também traz muito do que veio no trânsito de Júpiter em Gêmeos, que eu acho que expandiu bastante também, né? Então a gente uhum. pensar sobre essas questões de como a gente tem aprendido, de como a gente tem lidado com a nossa mente, nosso aprendizado, né? Para mim, Júpiter em Gêmeos foi muito assim. Eu realmente estou aprendendo? Ou eu estou só me Uhum. distraindo? Estou lendo palavras. Estou. O excesso de informação. Eu acho que tem um episódio lá do Astrology Podcast. Eu sou muito fã do Astrology Podcast, então tem várias referências deles. Mas é um que acho que eles estão falando sobre gêmeos, que às vezes gêmeos tem isso de só. Como que ele fala? Preencher o ar. Sabe? Tipo, preencher o Hum, silêncio. Então é tipo, não consegue não ficar dá tempo pro vazio. não tem tempo pro vazio, sabe? Então eu acho que é isso, tipo, às vezes a gente só tá preenchendo o ar nas redes sociais. A gente só tá preenchendo, tipo, não tem nada, né? Mesmo pode ser um livro, pode ser um podcast, que às vezes tem muito conhecimento, mas às vezes a gente tá só preenchendo o ar, não tá Uhum. realmente absorvendo. Então, pra mim, o Júpiter em Gêmeos veio muito nisso. Cara, eu tô realmente incorporando tudo isso que eu tô aprendendo, eu tô integrando, ou às vezes tô só lendo, lendo, acelerando, e não tô pescando nada, não tô Correndo levando feed. nada. Não tá levando nada, porque às vezes é legal, você tá ali correndo feed, vem uma informação, uma frase que te dá um insight, daí você pensa alguma coisa e vai, mas às vezes
não, você não lembra, você fica ali e não lembra de nada, né? Uhum, Então eu sim, acho que é isso, de alguma forma, sair desse piloto. Acho que essa retrogradação pode ajudar muito nisso, em sair desse piloto automático das redes, que é o piloto automático da nossa mente, do né? Eu nosso acho. dia a dia. É do nosso dia a dia. Eu penso muito nessa energia de Urano em Gêmeos, ao excesso de informação que a gente está acostumado, infelizmente, né? Acostumado não seria a palavra ideal para isso, e o quanto a gente consome de conteúdo de informação o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, né? Então, eu vejo assim, como o Urano ele é imprevisível, a gente não sabe o que esperar dessa energia de Urano em Gêmeos, e a gente vai ver que esse período que o Urano vai estar em Gêmeos começou agora, né, em 7 de julho e vai até 2032. São 8 anos, são 7 anos aí de avanço, né? As coisas a gente vai ver elas acontecendo ao longo do tempo, né? Avanços tecnológicos, principalmente voltado a redes sociais, a comunicação, inteligência artificial e tal. Mas como que vai ser o nosso consumo, né? A nossa relação com informação ao longo desse tempo? O que que a gente vai esperar disso? Será que vai mudar? Será que a gente vai repensar a forma que a gente está lidando com isso, com excesso de informação, até quando esse excesso de informação vai ser bom? Esses dias mesmo eu estava vendo, eu não lembro se eu cheguei a compartilhar com você, foi uns posts interessantes no Instagram que eu vi, que as pessoas elas estão voltando a dar preferência para conteúdos mais longos. Elas Uhum, estão cansadas de conteúdos muito rápidos, de reels e música e movimento, elas estão voltadas mais para conteúdos silenciosos, carrosséis, informação mais extensa, porque isso já mostra esse excesso, né, esse uhum, burnout que a gente está tendo de informação, e informação rasa, né, porque lembrando que Gêmeos está associado à educação, à comunicação, ao aprendizado, movimento, curiosidade, mas tem um lado do signo de Gêmeos que é essa coisa da superficialidade, por causa do movimento muito rápido de Mercúrio, né? Essa coisa de pega uma informação aqui, pega ali, junta tudo, mas não se aprofunda tanto, né? Então, essa coisa mais rasa está perdendo um pouco o interesse das pessoas, né? Então, eu fico pensando como que esse Urano em Gêmeos ele vai ser benéfico, mas também vai trazer certos desafios para a gente lidar, né? sim. Eu acho que é isso, é como que a gente interioriza, como que a gente Uhum, reflete esses avanços de tecnologia, né? Que eu acho que, até, não lembro, acho que até em algum vídeo que a gente falou sobre o céu da semana ou do mês ou algo assim, sobre a gente tem acesso à informação, às vezes, sei lá, em uma hora o que a gente teria a nossa vida inteira. Tipo, assim, é muita uhum, informação. E como que a gente está lidando com isso mesmo, né? Então, isso também que a gente estava falando antes de, às vezes, cara, qual que é as consequências de utilizar a IA? Ficar burra, né? sim, Às vezes, sei lá, você cai num looping ali de pensamento, né? Essas questões psicológicas mesmo, né? Então, utilizar como psicólogo, utilizar para perguntar uhum. alguma coisa. Então, eu acho que o Urano retrógrado é muito essas reflexões de como a gente tem se relacionado com isso. E pensar que, às vezes, esses avanços tecnológicos, será que a gente tem ética suficiente para isso? A gente tem consciência para utilizar isso? Né? Acho que Estrutura. não. Acho que não. Acho que não. Talvez essa retrogradação de Urano, né, porque ele vai retornar para Touro por um período, talvez faça a gente a repensar nessa estrutura, né? Nessa Uhum, forma de estar usando com mais responsabilidade, com mais ética, principalmente as tecnologias, né? Esses dias sim. eu não lembro quem comentou comigo que as pessoas, elas, ao invés de usarem o Google para fazer pesquisas, elas vão indo direto agora no ChatGPT. Estão usando o ChatGPT como campo de pesquisa, e não como Uhum, fonte de alimentação de sim, informação ali. Mudou sim, totalmente. sim. Não, e tem gente que usa até o TikTok de pesquisa. Eu sei de muita gente que não usa o Google, usa o TikTok. Eu não sei o que é mais perigoso. É Eu digo assustador. assim, né? Então, assim, eu acho que o Google, a gente começou indo à biblioteca, daí depois é Google, daí o que será, né? Mas eu acho que Uhum, é esse excesso mesmo de informações. E uma coisa que me veio também, né? Pensando só no trânsito de Urano em Gêmeos, que eu acho que também é uma coisa que eu associo com Júpiter em Gêmeos, pensando às vezes em profissionais, em empregos assim que envolvem entrega
que envolve mensagens, informação, as redes sociais, mas às vezes, sei lá, também, ai, mototáxi, Uber, sabe? Então, Uhum, revolução dessas pessoas que fazem esse tipo de serviço também, né? Que sim. trabalham com esses assuntos geminianos, de notícias. Nossa, agora eu lembrei de uma notícia também de um jornal que publicou uma matéria. Eu acho que era um crítico de arte, assim, ele recomendando livros, só que a IA escreveu livros que não existiam. Nossa, Então, assim, tem essas coisas estranhas que nossa. vão acontecendo, né? Que eu acho que é pensar mesmo, então, no sentido de, eu acho que até astrologia mesmo. Então, qual que é o papel, assim, do astrólogo? Qual que é o papel do psicólogo? O papel desses trabalhos mercuriais, sabe? Então, como que Uhum, a gente tem lidado com isso? O que que é importante, né? Tem atendimentos que o humano é importante, a conexão realmente é importante. Então, não adianta só você me sim. dar as informações, eu preciso sentir, né? Tem várias questões ali por exemplo, na terapia, né? Você precisa se conectar com a pessoa, você precisa ter uma empatia para a cura acontecer. Então, eu acho que é a gente pensar nessas profissões mercuriais, né? Seja de entrega, seja de conhecimento, seja de conteúdo. Uhum, Eu acho que é refletir isso internamente. Como a gente tem lidado, a gente que tem as profissões assim, mas também, é. né? Como que a gente lida com essas questões, né? Com esses profissionais, com esses temas. Foi uma coisa que me veio também sobre isso, né? E parar para pensar também por que que as pessoas estão buscando o caminho mais fácil, né? O que que leva as pessoas a buscarem uma terapia no chat GPT? Eu já vi muito, no Threads principalmente, o pessoal falando, ah, joguei meu mapa astral lá no chat GPT, só que ele colocou tudo errado. Mas é óbvio, não é uma ferramenta que foi feita para isso. Você precisa do astrólogo na tua frente, você precisa do terapeuta, do tarólogo. Tem muita gente jogando tarô com o chat GPT também, sabe? É, eu acho que essa energia de Urano em Gêmeos é muito sobre a gente repensar, porque Gêmeos carregou um aspecto muito mental, né? A gente repensar por que que a gente toma essas iniciativas e sendo um signo de comunicação e de contato com pessoas próximas da gente, por que que a gente está tomando essa iniciativa de não ter contato com pessoas e de procurar Uhum, máquinas, né? Porque uhum. Gêmeos é o signo do movimento, da interação social, é o primeiro signo da interação social. E por Verdade. que que a gente está se relacionando dessa forma só com as máquinas, só com a tecnologia, só com a informação dessa forma? É preocupante olhar para Sim. isso. Sim, eu acho que é bem isso, é a gente pensar que a gente está precisando realmente de conexão com as outras pessoas e se abrir para isso, Uhum, né? Que eu acho que todo contexto que a gente vive dificulta muitas vezes essas questões, às vezes, sei lá, o celular, às vezes, de uma pessoa que, cara, não tem. Acorda, já vai trabalhar, volta para casa só na hora depois que acaba o trabalho. Realmente, às vezes, o celular ali no ônibus é a única diversão, é o único hobby, é a uhum, única, né? Então, às vezes, tem isso mesmo dessa falta de escolha, dessas impossibilidades, mas quando a gente tem essa possibilidade de escolher, a gente às vezes escolhe ficar aqui só no celular, né? Isso, e uhum, como isso acaba trazendo esse vazio, né? Igual a gente estava falando, tipo, só preenchendo o ar ali não tá nutrindo, né? A gente se não sente, tá. Tá na a gente superfície só. a gente se sente mal, a gente se sente exausta, né? Então eu acho que é isso, assim, em síntese, que a gente pode pensar nessa retrogradação de Urano, a gente olhar para a forma como a gente está se comunicando, como a gente está recebendo essas mensagens também. E eu acho que é interessante também sempre a gente olhar o posicionamento de Mercúrio no momento, que acaba trazendo essas informações, né? Já Uhum, que Gêmeos é regido por Mercúrio, então eu vejo que Urano retrógrado é tipo um Mercúrio retrógrado, tipo, né? Porque eu gosto também de pensar, não sei se você também pensa assim, nos planetas invisíveis de olho nu, como se todos eles fossem mais relacionados ao inconsciente. Eu vejo muito assim o sim, Netuno, o inconsciente emocional, Urano, o nosso inconsciente mental. Tanto que eu sempre vejo assim nos sim. mapas, as pessoas quando têm contatos assim com Urano, às vezes é um inconsciente que salta, sabe, cara, uma memória aqui que eu não tinha até agora, né? Principalmente com a Lua, assim. Então, nossa, eu não tinha acesso a essa memória aqui da minha infância e veio, e nem sempre é bom, né? Mas Uhum. enfim, nem entrando nisso. Mas às vezes traz essas informações do nosso inconsciente, às vezes do inconsciente coletivo, né? Que daí a gente pode associar com essa criatividade, com essas inovações.
Eu até perdi o que eu ia falar, mas é nesse sentido, né? Que às vezes é mais esse contato inconsciente, e daí ele faz esse contato com os planetas visíveis, traz mais isso, né? Mas acho que era Sim. isso que eu queria falar sobre. Tem mais alguma E coisa? lembrando que o retrógrado de Urano vai começar em setembro, né? Ele começa no dia 6 de setembro, só para pontuar, e vai até fevereiro. Então, a gente vai Uhum, ter um período aí um pouco mais extenso, ele retorna para Touro, como a gente tinha falado, para a gente refletir sobre essa forma de como que a gente está lidando com a comunicação, com uhum, tecnologia, com internet, redes sociais, principalmente, uhum, né? uhum, Você tinha comentado do trígono que ele vai fazer com Plutão em Aquário, né? sim. Eu acho que traz muito nessas questões. Ele se envolve muito, mas o Plutão ele traz mais nesse sentido de aprofundar, né? De às vezes ver essa questão de Uhum, controle de informações, de dados, de vigilância, né? Pensando no macro, no micro, assim, mas essa questão talvez de dependência, de manipulação, de uhum, compulsão também, né? Por essas questões. E aí eu acho que o Urano ele pode ajudar a gente a pensar nessas novas formas, né? Então, assim, sempre lidei com. Daí depende de cada mapa, né? Sempre lidei com um coletivo de tal forma. Por que eu não posso me relacionar de uma a outra? Eu acho que o Urano, pensando que Plutão ele faz muitas coisas morrerem, né? O nosso ego, uhum, principalmente ali, Urano em Gêmeos já traz uma ideia, já vem um insight, sabe? Então, olhar ali a casa por onde ele está atravessando, e eu acho que é ter esse olhar assim essa postura de experimentador. Um laboratório sim, ali de experimentos, né? A gente que tem aqui o Urano na casa 6 é todo dia experimentar uma rotina diferente a e ir rotina, improvisando, se adaptando. Não vai, aqui, ó, onde o Urano tá andando, não vai querer controlar tudo, não vai acontecer. Você manter pode do mesmo tentar. jeito. Uhum, Tenta, pode tentar, vai tentando, mas por onde ele tá andando, o melhor é você aproveitar, testar coisas diferentes. Eu lembro quando o Urano passou em Touro na minha casa 5 foi tipo me abrir para outras formas de lidar com a questão artística, criativa, da uhum, sexualidade, né? Foi quando eu fiz curso de sim, Tantra. Então, assim, se abrir para outras formas de enxergar, às vezes uma forma totalmente contrária do que você tá tendo, né? Porque Gêmeos é o signo da contrariedade, é o é signo. mutável. Uhum. Ele é os dois lados, os gêmeos é os dois Uhum, lados. Então eu acho que a gente se abrir para ouvir o outro lado, até para ter essa integração, até para ter essa união, né? sim, exato. Então acho que é Eu isso, acho né? que, aham. É mais olhar para como que a gente vai lidar de forma pessoal mesmo, né, com a questão de tecnologia e comunicação, e no coletivo a gente perceber que ao longo desses próximos anos tudo vai mudar, vai evoluir de alguma forma, algumas coisas por esse trígono com o Plutão em Aquário também, algumas coisas realmente precisam mudar, né, pensando nesse Uhum, aspecto de morte de Plutão, tem coisa que não dá mais para ser sustentada dessa forma, né, então mas a uhum. gente não sabe. Eu conversei esses dias com uma consulente falando, não tem como a gente prever o que o Urano em Gêmeos vai Não. trazer. Não tem como a gente falar, olha, é isso que vai acontecer. É mesmo um campo aberto, assim, de possibilidades. A gente não sabe, né? Então é Uhum, olhar para o futuro sabendo que coisas vão mudar. O quê? A gente não sabe. A gente vai saber quando estiver acontecendo. uhum. Sim, sim. Eu acho que é isso. Vale até as coisas que a gente falou no episódio de Mercúrio, que tem essa qualidade também, né? Por conta dos gêmeos e tal, que é habilidade de improviso. O que Uhum, fazer no trânsito de Urano em Gêmeos? Faça aulas de improviso. Eu acho que é isso. aham, Sabe? exato. Saber improvisar, saber lidar com as circunstâncias, com as ferramentas ali no momento, sabe? Aprender algo novo. Isso, tipo, é isso, aprender novas linguagens é muito interessante, né? Porque Uhum. quando a gente está aprendendo uma língua nova, o nosso cérebro ali, ele já está criando 1 milhão de conexões, sinapses, sei lá o quê, né? Então, Exato, é. às vezes aprender até um instrumento, qualquer coisa assim que ativa essa neuroplasticidade, será que essa palavra é certa que eu tô usando? Não Isso sei. mesmo. Mas essa É, habilidade, né, de enxergar as coisas de uma outra forma, de pensar numa outra forma, então novos conhecimentos também é estudar uma astrologia, mas também estudar, sei lá, antropologia, estudar neurociência, qualquer coisa assim, né, que tire a gente exato. da visão porque senão a gente fica muito viciada, né? Eu acho que é sempre importante a gente, sei lá, eu sempre estudo
coisas muito técnicas. Ah, eu vou ler um romance, eu vou ler um gibi, eu vou ler, porque daí você consegue realmente integrar tudo, eu acho, né? E consegue até se aprofundar mesmo. Então, não, eu acho que tem esse lado benéfico do É, Urano em Gêmeos, assim, né? Se a gente for pensar. É, porque o Urano em Gêmeos ele vai falar do excesso de estímulo mental, né? Mas daí a gente foca nesse estímulo mental para coisas diferentes que ajudam também a gente sair desse excesso, né? Estuda algo novo, mas busca fazer algo que no seu dia a dia vai dar um respiro para a cabeça também, Uhum. né? Porque senão a gente Sim. pira. Sim, você falou respiro, me veio muito assim que Gêmeos é esse signo de ar e eu sempre associo muito Gêmeos com a respiração, né? Esse processo de Uhum. inspirar, expirar. Então é esse processo muitas vezes de receber informação, digerir informação, né? Eu acho que é importante respeitar também esses ciclos, né? Que a gente tem de absorver o que chega, mas também a gente precisa desse momento de integração, enfim. Acho que é isso. Então ficamos por aqui. Exato, perfeito, Mari. Beleza, então o próximo episódio vai ser sobre Plutão ou Netuno. Comentem aqui qual que vocês querem que a gente grave. E se ficou alguma dúvida, tanto do trânsito de Urano ou de Saturno, de Mercúrio, comentem aqui que talvez a gente grave mais também. Então é isso, É isso. até.